Amém. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde. Peço em primeiro lugar desculpas por eu ter chegado tão tarde. E minha filhinha está doentinha desde quinta. E bem perto da hora de eu sair, ficou ruinzinha, com febre, enjoo. E aí até eu conseguir acalmar e deixar um pouquinho melhor. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus ia meio longe da minha casa, né? O irmão Thiago esteve aí essa semana. Mas graças a Deus eu cheguei, né? Eu não consegui cumprir meu compromisso com vocês, mas desculpem pelo atraso. Eu fiquei muito chateada, porque que vergonha de chegar tão tarde assim, me perdoe. Agradeço pela vida da Kelly, do irmão Thiago, obrigada pelo convite, do pastor Amaro, irmã Ângela, muito obrigada pela oportunidade. É uma conversa com os jovens, né? E adolescentes ou só tem jovens? Jovens e adolescentes, e algumas mamães estão aqui, é isso? Tá bom. Mas eu estou muito feliz por estar aqui. Irmão Thiago, estou muito feliz por estar aqui. Quando a Kelly me convidou, ela me deu um tema. Ela falou que era pra gente conversar sobre sonhos, né? E eu fiquei pensando, né? Porque Deus me chamou para estar aqui para falar sobre sonhos com vocês, né? Fiquei pensando, por que eu, né? Por que será que Deus quis que eu fosse falar com eles sobre esse assunto? Aí eu acho, né? Não sei, os planos de Deus. Porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de viver, eu gosto muito da vida, eu gosto muito de curtir cada momento, eu gosto de aproveitar cada detalhe. E Deus realizou muitos sonhos meus. Então eu acho que é por isso que Deus me mandou vir aqui conversar com vocês sobre isso. E pra gente começar, eu queria ler com vocês Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu acho esse salmo um dos mais lindos da Bíblia, né? Porque mostra que Deus, Ele nos fez, Ele nos criou desde o ventre das nossas mães, né? É muito lindo pensar. Vocês sabem o que é entretecer? Que ele fala aqui, ó. Ele fala, me teceste no ventre da minha mãe, né? E depois aqui ele fala, entretecido nas profundezas da terra. Vocês sabem o que é tecer, entretecer? A gente que é mais jovem, né? Nossa, mais jovem. A gente não sabe muito bem, né? Mas tecer, entretecer é algo que você faz com algum material, um tecido, uma linha, uma palha. Você vai fazendo um artesanato, pode ser uma bolsa, uma cera, um cesto, você vai entretecendo, você vai tecendo. E quando uma tecelã ou um tecelão vai fazendo esse trabalho, ele não consegue fazer um igual ao outro, vai ter alguma diferença entre eles, porque conforme ele vai passando o tecido, vai ficando diferente, não fica idêntico um ao outro. Então, eu fico achando tão lindo esse trecho, né? Que Deus, Ele nos entreteceu, Ele nos teceu no ventre das nossas mães. E quando você vê o DNA, vocês lembram do DNA? Que tem duas fitas, lembra? Que é uma dupla fita. E aí você tem as ligações entre essas fitas, você vê que parece, né, um material tecido, né? Parece um material de tecelão. Então eu fico pensando que com o nosso DNA, Deus nos entreteceu. E cada um de nós tem um código genético diferente do outro. Mesmo sendo gêmeos, né? Tem diferença genética. Então Deus, Ele nos entreteceu e Ele nos fez diferentes uns dos outros. Então Deus colocou características em mim que são diferentes das características que Ele colocou nos meus irmãos, que são muito parecidos geneticamente comigo, mas somos muito diferentes. Mesmo com uma porcentagem de
DNA muito próxima entre nós somos diferentes. Eu tenho 2 sobrinhas gêmeas, a Alice e a Heloísa. E elas são idênticas, olhando, né, visualmente elas são idênticas. Mas elas têm uma personalidade muito diferente uma da outra. Uma é mais tímida, a outra já é mais atirada, uma é mais aventureira, gosta de encarar desafios, a outra já é mais segura, gosta só de ir naquilo que ela tem certeza que vai dar certo. Elas são muito diferentes. Às vezes eu não consigo reconhecer por olhar, mas pela atitude eu já é isso, é a Elo. Então, mesmo elas sendo gêmeas, elas são diferentes, porque Deus criou, e desde lá do íntimo, no ventre da mãe delas, cada uma de uma forma, cada uma com as suas características específicas. E por que eu estou falando isso numa palavra sobre sonhos, né? Porque eu acho que esse tema que a Kelly passou me remete também não só a um tema como sonhos, mas também a uma vida com propósitos. E para isso a gente precisa se reconhecer como criaturas feitas por Deus, em primeiro lugar. E saber que tudo que Deus colocou em mim não foi por acaso. Ele me criou, Ele me teceu, Ele fez de propósito. O tecelão, ele faz aquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que ele põe uma fita daquela cor, por que ele pôs da outra, por que vai passar uma com a outra. Ele sabe o que ele está fazendo, o que ele espera do resultado final. Então Deus, quando Ele nos fez com propósitos e com talentos e com características que são importantes para os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Então, se Deus me criou com uma personalidade e com determinados defeitos e determinadas qualidades, é porque Ele quer me usar dessa forma, né? Ninguém é perfeito, Deus não criou ninguém perfeito. Ele é perfeito, Jesus foi perfeito, mas nós, como humanos, nós buscamos cada vez mais a excelência em sermos como Cristo, mas nós não somos perfeitos, então todos nós vamos ter os nossos defeitos. Mas nós temos, junto com esses defeitos, muitas qualidades e características que vão nos conduzir aos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. E aí, de acordo com isso, a gente vai pensar nesses sonhos. Será que os sonhos são possíveis de serem realizados? São, né? Então, primeiro, eu vou deixar algumas mensagens para vocês, tá bom? Então, a primeira mensagem, sim, os sonhos são possíveis de serem realizados. Mas a gente precisa buscar alguns pontos importantes sobre isso. Eu vou falar aqui pontualmente e depois a gente vai conversando um pouquinho, vai falando um pouco mais detalhadamente sobre cada um. Sim, os sonhos são possíveis, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar e avaliar sobre os nossos sonhos eles estão de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus e com os propósitos de Deus para a minha vida? Então essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente pensa em sonhos. Terceira coisa que a gente vai pensar: os sonhos são possíveis, devem estar de acordo com a palavra de Deus e com os propósitos de Deus, e eles demandam esforço. As irmãs, né, vocês vão me fazendo assim, tá, irmãs? Porque a única coisa que diferencia a gente, eu de vocês, tá? Delas não, nós, na verdade, de vocês, é a nossa idade, né, irmãs? A gente já tem uns cabelinhos brancos a mais que vocês, umas ruguinhas a mais que vocês, e a gente não se envergonha dos nossos cabelos brancos, né? Apesar de eu estar mais escondidinha neles, que eles ficam embaixo da minha franja, Jesus mandou aqui bem embaixo para ficar escondidinho, mas a gente não se envergonha deles, porque cada um deles tem a história, né? Esses cabelos brancos têm muita história, têm muita experiência já, umas mais ainda que as outras, mas é o tempo, né, que já passou, e a gente pode falar para vocês que sim, os sonhos são possíveis, né, de acordo com a vontade do Senhor, mas que sim, eles demandam esforço, né? A gente alcança sonhos sem esforço, sentado olhando, não alcança. Os sonhos demandam esforço. Eu fiquei pensando essa manhã num iceberg, né? Pensa num iceberg, que a gente vê lá a pontinha do iceberg. Quando você vê uma pessoa que realizou um sonho, você está vendo lá a pontinha daquele iceberg, né? Você pode falar, olha só, que bênção, aquele rapaz conseguiu se formar, olha que bênção, ele realizou o sonho dele. Você vê lá ele com a beca, com o chapéu, lá jogando o chapéu para cima, você está vendo a pontinha do iceberg, você está vendo a parte brilhante que aparece lá do iceberg. Mas toda aquela parte de baixo, tudo que a pessoa passou, a gente não sabe, né? Então, os sonhos demandam esforço. A gente consegue sim alcançar sonhos, os sonhos são possíveis, mas eles demandam esforço. Depois, até tem uma frase, eu vou ler para vocês, mas depois eu vou falar ela de novo, que eu acho muito legal. Eu vou pegar aqui, ó.
para eu não falar errado, que eu separei para vocês hoje, que há um tempo atrás eu li e achei muito verdadeira, que é assim, sobre essa questão de demandar esforço, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Cada um terá a vista da montanha que subir. Ó, vou repetir. Cada um terá a vista da montanha que subir. Certo? Entendem o que eu quero dizer? Se eu subir um montinho aqui, né, uma montanha dessa altura, eu tô vendo essa vista. Agora, se eu subir o Everest, que vista eu vou ter? Uma vista de tirar o fôlego. Vai ser uma vista maravilhosa. Mas será que é mais fácil eu subir esses 2 degraus ou eu subir o Everest? É mais fácil eu subir esses 2 degraus. Se eu estiver satisfeita com essa vista, estou bem aqui, estou vendo aqui a rua, as árvores praticamente na minha altura, esse foi meu esforço. Essa é a vista que eu vou ter. Agora, se eu subir o Everest e conseguir ver tudo aquilo, a vista vai ser maravilhosa. Mas o que eu passei para subir o Everest? Então, lembrem sempre disso, cada um terá a vista da montanha que subir. Então, os sonhos demandam esforço, ok? Então, a gente viu que são possíveis, sim. Se estiverem também de acordo, a gente sempre pesar se estão de acordo com a palavra de Deus, demandam esforço, demandam tempo, certo? Demandam o nosso tempo, não só o nosso esforço e a nossa dedicação, mas o nosso tempo. A palavra de Deus diz sobre remirmos o tempo. Né? Que é isso? É usar o tempo com sabedoria, certo? Como será que a gente tem usado o nosso tempo? A nossa geração, é engraçado, né? Às vezes eu me coloco como geração delas, às vezes como vocês, o que você quer na hora que te for bom, você faz, né? Mas é que às vezes eu estou mais perto de vocês, às vezes eu estou mais perto das mães. A nossa geração tem um problema muito importante com o tempo, né? Quando a gente pega o celular e vai ver lá o tempo de uso, até assusta, não assusta? Não acredito que eu perdi todo esse tempo no celular. Então, os sonhos são possíveis, estando de acordo com a palavra de Deus, demandam esforço, demandam tempo. Para onde vai o nosso tempo? E a última questão, e aí a gente vai entrar em mais detalhes. Será que nós só seremos felizes quando alcançarmos os nossos sonhos? E aí? No final vocês me respondam, tá bom? Será que nós só somos felizes quando alcançamos os nossos sonhos? Será que é só quando a gente está na linha de chegada? E o trajeto? E o caminho? Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre sonhos e vida com propósito, eu acho que uma coisa muito importante da gente parar e pensar hoje, nesse bate-papo aqui, nessa nossa conversa, é sobre como nós enxergamos a vida, né? O que é a vida para nós? Eu acho que quando a gente passa por algumas experiências e conforme os anos de vida vão se passando, a gente vai entendendo algumas coisas que são importantes para que nós valorizemos a vida, para que a gente valorize o caminhar e não só a linha de chegada. E aí eu queria mostrar para vocês um trecho que se encontra em Eclesiastes 11, versículo 7. A gente vai ler até o 12, 1, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler numa outra versão aqui também, quando vocês procuram. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 7, a gente vai ler até o 12. Não consegui abrir, mas vamos nessa versão aqui. Verdadeiramente, suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Desse trecho, a gente consegue destacar algumas coisas que nos fazem começar a pensar
em como nós podemos viver melhor. Eu vou ler também um trecho em Salmo 103, 14 ao 17, que diz assim: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Interessante que tanto esse trecho que eu li de Salmos, quanto esse de Eclesiastes, ele coloca alguns pontos importantes para a gente parar e refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Primeira coisa, a gente reconhecer que a vida é boa. Então, isso parece uma coisa simples, mas às vezes a gente perde a noção de que a vida é boa. Quando ele diz assim, ó, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Então a gente consegue enxergar beleza em tudo que Deus faz. E tudo que Deus fez quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou tudo que a gente tem, né? A natureza, o sol, a lua, as estrelas, quando a gente pega Gênesis 1, tudo que Deus criou, Ele foi dizendo o quê? E viu Deus que era bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse que não estava ainda tão bom porque faltava a mulher, e depois Deus disse que era muito bom. Então, tudo que Deus criou foi bom, e a gente precisa reconhecer a beleza da vida. A gente não leu o Salmo 139, que Deus nos formou, e Deus nos criou e nos conhece desde o íntimo. Quando a gente começa a enxergar a vida como algo bom que Deus nos deu, como um presente de Deus, a gente passa a valorizar a vida. A palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor, ou seja, filhos são presentes do Senhor. Então vocês conseguem entender que vocês são presentes para eles? Eles também são, porque eles eram presentes, são presentes para os pais deles. Vocês são presentes, então presente é uma coisa ruim? Não, né? Eu amo ganhar presente. Vocês gostam de ganhar presente? Vocês sabem aquelas 5 linguagens do amor? Não sei se vocês já viram esse livro. Eu acho que uma das minhas linguagens principais é presente. Não precisa ser um presentão, né? Mas uma cartinha, uma coisa tão gostoso ganhar presente. Então, todo presente é bom. Não é verdade? Eu nunca ganhei um presente, mesmo que eu falei, tá bom, não é minha cor favorita, mas nossa, é um presente, que legal, né? Então, é muito bom. E a Bíblia diz que vocês são presentes do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então, tudo que Deus cria é bom, e a gente precisa enxergar a nossa vida, e não só a nossa vida, como as coisas ao nosso redor, com bons olhos. A pandemia fez com que a gente trouxe duas coisas. Para alguns, nossa, como a vida é péssima, e para outros, nossa, como eu preciso valorizar as coisas boas da vida. Que a gente fique com esse segundo pensamento, né? Porque as coisas, e a gente já vai falar daqui a pouco, valorizar as coisas simples. A gente viu o que é passar perrengue, né? Então, saiu uma matéria na Times, próximo ao fim lá dos momentos mais difíceis da pandemia, falando que a pandemia foi o pior momento da história da humanidade. Então, vocês imaginam o que é pra gente ter vivido o pior momento da história da humanidade? Foi horrível. Só que isso fez com que a gente parasse e pensasse e valorizasse coisas que antes eram simples. Quantos domingos antes eu falava, ai, que preguiça de ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja, não quero ter que me trocar, sair de casa. E aí quando você já estava lá não sei quantos meses sem ir pra igreja, pelo amor de Deus, eu quero vestir uma roupa que não seja um pijama e ir pra igreja e olhar para alguém e falar paz do Senhor. Né? Eu quero ir pro culto, eu quero estar no culto presencial, eu quero ir na ceia, eu quero comer a ceia com outras pessoas e não sozinho lá em casa. Então, fez com que a gente valorizasse algumas coisas. E Eclesiastes diz isso, né? Que suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. O sol nasce todos os dias. Se a gente pensar como ele, vocês sabem que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, o homem mais sábio, né? Que recebeu de Deus a sabedoria. E ele diz isso, que é belo, é bom ver o sol. E o sol nasce todos os dias. Se a gente conseguir reconhecer a beleza da vida que Deus nos deu todos os dias, a gente vai viver muito melhor. E aí, atrelado a isso, né, ele coloca que, aqui no versículo 8, que se o homem viver muito e se alegrar, ele deve se lembrar dos dias de trevas. E aí, olha só como ele atrela os dias bons e o fato da vida ser boa com o fato de que os dias de trevas vão chegar e que todos nós vamos experimentar os dias de trevas. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Para assustar vocês? Não, porque se você tem a consciência de que a vida é um presente de Deus e de que Deus nos criou da forma como nós somos,
boa, né? Se você tem essa consciência, mas você sabe que em alguns momentos você vai ter que enfrentar alguns desafios e alguns dias ruins, você vai aproveitar mais os dias bons. Se você sabe que faz parte da vida, e a palavra de Deus diz, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Jesus disse lá em João 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos avisou, assim como o Salomão, que no mundo tereis aflições. Ele não disse assim, no mundo quem não for crente vai ter aflições. No mundo, quem não for rico vai ter aflições. No mundo, quem nasceu no hemisfério norte não terá aflições. Não, no mundo tereis aflições. Todos nós teremos aflições. E Salomão, ele diz exatamente isso. Olha, mesmo que você se alegre, mesmo que você curta os seus dias, lembre-se, porém, de que os dias de trevas vão ser muitos. A vida é ótima, Deus nos criou lindos, Deus nos criou da forma como Ele quis nos criar. Nós somos presentes de Deus e a vida é um presente de Deus. Mas a gente tem que ter consciência de que nós vamos passar por dias ruins. E isso faz com que a gente aproveite mais os dias bons. Faz com que você desfrute do que é bom. Por exemplo, você sabendo que a doença pode vir em algum momento, você vai desfrutar mais da saúde. Eu vou aproveitar hoje para fazer atividade física, para me exercitar, para correr, para jogar bola, para brincar, porque eu tenho saúde, graças a Deus pela minha saúde. Então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de sabedoria para viver. Quando você sabe que os dias ruins vão vir. Por exemplo, aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado. Não é verdade? A gente sabe que os dias de trevas vão chegar e vão chegar para todo mundo. Então desfrute das pessoas que estão ao seu lado, porque a gente não sabe até quando ela vai estar ao nosso lado. Não é verdade? Então aproveite cada minuto. Meu pai sempre falava, mesmo antes da pandemia, uma coisa que meu pai sempre falava assim a gente tem que aproveitar o hoje, porque a gente não sabe como é o amanhã. Eu não sei se o pastor Amaro já deve ter ouvido vários cultos, ele falava assim, irmão, aproveite esse culto, desfrute esse culto, porque nunca mais vai ter um culto como este. E é verdade, né? Então, como essa palestra, nesse dia, não vai ter mais. Eu posso voltar aqui, mas não vão estar as mesmas pessoas, eu não vou estar com essa mesma palavra no coração, você não vai estar com essa mesma disposição em vida. Então, o que a gente vive é único naquele momento, então que seja vivido da melhor forma possível, né? Então, isso, você saber que a vida é boa, é um presente de Deus, e que os dias de trevas vêm, não é para assustar ninguém, né? Ninguém vai sair daqui, ai meu Deus, que medo. Não, mas é pra gente saber que no mundo teremos aflições, então que desfrutemos dos dias bons, né? Porque em algum momento ou outro a gente pode enfrentar alguma aflição. Então, são duas coisas importantes que Salomão traz no mesmo trecho, que faz com que a gente comece a pensar em viver a vida de uma forma um pouco mais sábia. E aí ele diz no versículo 10, afasta-te a tua ira e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, ou seja, são passageiras. Aqui ele fala sobre a transitoriedade da vida, sobre a vida ser breve. Então, se eu sei que a vida é boa, a vida é bela, Deus nos deu coisas boas para desfrutarmos, mas que em alguns momentos teremos desafios, dias difíceis, e que a nossa vida tem um tempo determinado, isso faz com que eu queira viver com propósitos. Se eu sei que o meu tempo é finito, eu não vou aproveitar mais. Por exemplo, se você vai... deixa eu pensar. Eu tô pensando porque vocês já são muito grandes para isso. Eu dar um exemplo, por exemplo, se você vai numa festa infantil, buffet lá, que eu pensei na minha filha, né? Você vai no buffet, você tem aquele tempo de 4 horas da festa. Ela chega no buffet, parece ela sai correndo e tipo, parece que eu tenho 4 horas para brincar. E ela brinca assim, como se não houvesse amanhã, não come, já alimenta ela antes de ir pra ela poder curtir, assim como se não houvesse amanhã. E deu aquelas 4 horas, acabou. Então é isso, ela quer aproveitar porque ela sabe que vai acabar, né? Então você quer aproveitar ao máximo o seu tempo. E aí entra na questão que eu falei do nosso tempo, né? O tempo passa. A gente, quando tem a idade de vocês, ixi, eu tenho tempo. Temos tempo, mas depois de uma certa idade, parece que um ano é um dia. O tempo passa. E o que a gente faz com o nosso tempo? O que eu faço com o meu tempo? Será que eu sento e estudo porque eu estou no primeiro ano do ensino médio? Tá longe o vestibular, daqui 2, 3 anos dá para ficar aqui no TikTok. Você fica no TikTok, quando você desliga o TikTok, você vai ver se já está no 3º ano, já é o Enem, e você fala, eu só fiquei no TikTok. Então o tempo passa, e a gente precisa aproveitar o nosso tempo. De que forma nós estamos aproveitando o nosso tempo?
realização dos meus sonhos? Então isso é importante. Eu não estou aqui para falar, todo mundo vai morrer, então aproveita. Não. É que quando a gente entende a brevidade da vida, né, que a vida é transitória, que a adolescência é transitória, a juventude é transitória, né, a idade adulta é transitória, tudo é transitório nessa vida, a gente vai, opa, eu preciso então aproveitar meu tempo. O que eu estou fazendo com esse tempo? Das 24 horas do meu dia, eu sou médica, eu sou endocrinopediatra, então eu tenho muito adolescente, muita criança. Então, das 24 horas do meu dia, eu tenho pacientes que ficam 1/3 na tela. 8 horas por dia na tela. Porque isso é uma pergunta que eu faço em todas as consultas para os meus pacientes. Quanto tempo de tela? Somando celular, computador, tablet, aí a mãe vai fazer as contas 8 horas. Às vezes eu penso, como que dá tempo? 8 horas ainda vai para a escola, come, toma banho e dorme. É 1/3, gente, é 1/3 do seu dia, 1/3 da sua vida no celular, ou no videogame, ou no que quer que seja. E não é 1 ou 2 pacientes, não, são muitos pacientes. Então, tudo bem, pandemia, a gente come na tela, tinha que fazer em casa, aí jogar videogame, ficar no celular, beleza, acabou. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos orar, ler a Bíblia. 1/3, 1/4 é muito, qualquer 1/5 é muito, gente. Né? Assim, o que a gente recomenda é no máximo para crianças e adolescentes, no máximo 2 horas de tela por dia. Então, a gente... O Cris tá cheirando queimado, será que tá tudo bem, gente? Hã? Ela dentro, é bom sinal. Então, é muito tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Isso é importante. Então, aqui eu quis trazer esse trecho porque a gente precisa pensar nessas coisas para viver sabiamente, né? E eu falei para vocês no começo que eu gosto de curtir a vida, que eu gosto de aproveitar cada momento. Acho que um pouco é do meu pai isso, né? Mas eu acho que o fato de eu ser médica, e eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo. Eu não sei se alguém já foi lá na Santa Casa, mas é um hospital grande e que atende gente do Brasil inteiro. E lá eu já vi de tudo que vocês imaginaram. Isso faz com que a gente pense mesmo, né, sobre o quanto a gente deve valorizar o dia a dia, a saúde, ou simplesmente sentar e comer, simplesmente estar juntos, né? Porque eu já vi coisas absurdas, já vi mãe perdendo filho, né? Uma dor, assim, o urro, nunca vou esquecer o urro daquela mãe que mais me marcou na madrugada quando o filho morreu, né? Então eu olho para minha filha, eu vou para lá trabalhar, eu vejo crianças com muitas doenças, eu volto e eu dou graças a Deus todos os dias pela saúde. Então isso faz a gente estar mais próximo, né, de coisas mais desafiadoras, faz com que a gente valorize, né, de certa forma, o nosso dia a dia. Mas é importante para todos nós pensarmos, e olha como Deus é sábio, né? A Eclesiastes já coloca isso para a gente parar e pensar. E aí eu trouxe para vocês um trecho, não sei se vocês lembram que a gente tinha um grupo que chamava Belemitas, né? Era um grupo de louvor e aí, paralelamente a gente tinha um blog onde a gente escrevia textos, fazia podcasts e tal. E eu trouxe um trecho de um texto que chamava Ode ao Eterno. Quem escreveu foi o Léo, até eu nem sabia quem era, depois que eu vi aqui pequenininho foi o Léo, que é meu irmão mais novo, líder dos adolescentes, acho que vocês conhecem o Léo. E aí ele escreveu isso faz tempo, eu acho que foi, deixa eu ver se tem a data aqui. Em maio de 2018, nem tinha começado a pandemia ainda, faz tempo, né? E aí ele fala sobre a questão da brevidade da vida, né? E ele diz assim, no contexto, Jesus diz que a todos que por minha causa, né, por Jesus, deixarem as efemeridades da vida, aquilo que é passageiro, as coisas, as bobeiras, digamos assim, da vida, receberão a eternidade. E aí, olha só, ele traz um trecho do Billy Graham que diz assim, minha casa está no céu, eu estou apenas viajando por este mundo. Então, quando a gente entende que a vida é linda, que Deus nos criou de forma perfeita e como Ele quis nos criar, e que nós temos um tempo de vida aqui na Terra, e que o nosso alvo é o céu, a gente passa a valorizar muito mais o que Deus nos deu, muito mais o tempo que Deus nos deu, muito mais os propósitos que Ele nos deu, e vivermos de uma forma mais sábia, sabendo que eu estou neste mundo de passagem. Eu estou neste mundo transitoriamente, por um tempo. Que marca eu vou deixar aqui? E o que eu vou alcançar para a minha vida eterna? Se eu estou nesse mundo de passagem, o que eu estou adquirindo para a minha vida, que é a minha vida eterna, que vai ser a minha vida efetivamente? Porque a minha vida na Terra é uma vida passageira. O que eu estou construindo para a minha vida eterna? O que eu vou levar, né, para o meu futuro? Quando a gente entende isso,
valoriza o nosso tempo e usa esse tempo em prol do reino de Deus. Em prol de ganharmos almas para Jesus, em prol de tocarmos vidas para Jesus, em prol de fazermos a diferença na vida de uma pessoa. Que seja uma pessoa que você alcançar, você já fez diferença na vida dela. Já é algo que você vai levar para a eternidade. Então, o que nós estamos levando para a eternidade com a nossa vida? Com tudo isso que eu falei sobre a efemeridade da vida, sobre ser transitório, o que nós estamos construindo? E pensar, né? E aí ele conclui assim: com isso eu não quero dizer que não devemos viver uma vida plena. Longe disso. Minha conclusão é de que a plenitude da nossa vida deve estar ancorada na esperança da eternidade e não na fugacidade da efemeridade. Não é no que é passageiro. Eu não vou me ancorar, me apoiar no que é passageiro. Eu vou me apoiar, pelo contrário, na esperança da eternidade. E isso vai fazer com que eu viva a vida de forma mais plena. Se eu me ancorar na minha eternidade, sabendo que eu vou morar com Jesus, eu vou saber desfrutar da vida aqui na Terra de uma forma muito mais eficaz do que se eu ficar preocupado com as picuinhas dessa vida. Então a gente vai ter sabedoria para viver e sabedoria para desfrutar dos nossos sonhos. E aí a gente entra um pouquinho mais na questão dos sonhos, né? Que a gente estava falando se são possíveis, se não são, como é que são os sonhos. E aí eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Posso? Eu agradeço a Deus porque eu consegui realizar alguns sonhos na minha vida. Mas é o que eu disse pra vocês, e aí a gente vai conversando, né? Então, eu sou médica, eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo. E quando eu fui prestar vestibular para medicina, eu resolvi assim, não de última hora, mas tipo no segundo ano, do segundo pro terceiro ano do ensino médio, que eu ia fazer medicina. Os meus amigos que iam fazer medicina já estavam estudando desde lá do primeiro ano e eu achava que ia fazer direito e tal. Aí quando meu irmão entrou na faculdade de direito, eu falei, nossa, nada a ver comigo, não quero isso. Aí fiquei meio pensando o que eu ia fazer e resolvi fazer medicina. E aí eu queria muito passar numa das 3 faculdades que tinha na época, que eram boas e que eram perto, era em São Paulo, que era ou na USP, ou na Escola Paulista de Medicina, ou na Santa Casa de São Paulo. E aí eu acabei o terceiro ano, fui super bem no vestibular. Meu irmão tinha feito direito na USP, aquele peso, você já vem carregando aquela cobrança, autocobrança, né? Meus tios tinham feito direito na USP, minha família inteira era da USP, eu falei, vocês passaram uma faculdade boa, né? E aí eu não passei, mas a minha nota daria para ter passado em direito, né? Que a nota de medicina era muito alta. E eu não passei, aí fui fazer cursinho. Eu fiz 2 anos de cursinho. E né, você estudava 6, 7, 8, 6, 7 horas por dia, mais ou menos, eu acho. Fora o tempo de aula. Fiz cursinho. Quando eu terminei o segundo ano de cursinho, eu tinha, na época, o vestibular para Santa Casa era pela FUVEST, né, que era USP e Santa Casa. E aí eu tinha passado para a segunda fase, fiz a segunda fase e fiquei na lista de espera da Santa Casa. Só que eu fiquei em 600 e pouco da lista de espera. E aí eu liguei para um monte de gente, será que chama, será que não chama? Não, em 600 não chama de jeito nenhum. E eu tinha passado na faculdade de medicina do ABC. Mas eu não queria fazer lá, era longe da minha casa, tinha que pegar uma rua longa e tal, mas eu comecei a fazer ABC. E eu sofri muito lá na ABC, muito, porque o trote era muito ruim. E além disso, por eu ser evangélica, por eu ser crente, eles me maltratavam. E aí era horrível, eu chegava em casa chorando, desesperada, e eu não estava aguentando, e tinha bullying, e na geladeira lá onde tinha a foto dos calouros, tinha um monte de coisa horrível escrita sobre mim lá, porque eu era crente, com palavras horríveis. Foi assim, um mês de sofrimento total, assim, eu não tava suportando ir pra lá, tava super chateada, e aí ligava e não ia passar, né, 600 e pouco, aí chamou a primeira lista, a segunda lista de espera e nada. E aí um dia, que ia sair a terceira lista no dia seguinte, eu sou um pouco ansiosa, aí no dia seguinte eu saí a lista, eu tava lá à noite, comecei a atualizar, ficava atualizando lá a página de onde já saía a lista, e eu lembro que eu tava no quarto do Léo, que fica numa ponta, aí tem um corredorzinho, e aqui tem um corredor que cruza com o corredor da cozinha, assim, né? Aí eu tava lá atualizando, daqui a pouco eu olhei, meu nome tava na lista da Santa Casa, e eu lembro que eu saí assim pelo corredor, e meu pai tava vindo, e nossa, eu peguei ela, carreguei meu pai, assim, passei meu pai no chão e eu chorava, eu passei na Santa Casa. E essa espera me fez querer tão mais a Santa Casa, porque das 3, a Santa Casa era a única paga. Então eu falava, puxa, se eu passar na
Paulista, eu prefiro, né? Não queria tanto a Santa Casa, mas me fez querer tanto a Santa Casa, porque eu não aguentava mais ir para aquela faculdade que era longe, eu estava sofrendo bullying, que, nossa, assim, era o meu maior sonho, eu já ia passar na Santa Casa. E eu passei na Santa Casa. E aí eu lembro o primeiro dia que eu entrei na Santa Casa, que é a parte, quando você entra pela frente, assim, tem um jardim gigante, enorme, uma coisa mais linda, assim. Parece que Deus, assim, eu estava realizada, né? Mas, para isso, eu sofri alguns perrengues, né? Eu tive que estudar muito para entrar naquela faculdade que eu queria. Eu estudei muito. Eu estudei, foram noites, né? Sem dormir, foram muitos dias. E aí você fala para mim, mas você fez um colégio bom. Eu fiz, graças a Deus eu estudei numa escola que era muito boa e pude fazer cursinhos muito bons. Mas não foi por isso, não é só por isso que a gente consegue alcançar os nossos sonhos. E aí eu vou contar um exemplo. Meu avô Anísio, não sei se vocês conhecem, eles com certeza sim. Ele é um senhor já, tem 92 ou 93 anos. Ele veio da Bahia. E ele morava na roça, lá na Bahia. Vocês sabem o que é roça? Roça é o mato, assim, né? Deixa eu ver meu tempo, porque começa a falar. Roça é bem no meio do mato. E ele morava lá no meio do mato. E ele estudava nas escolas de lá quando tinha escola, enfim, teve irmãs dele que morreram por doenças que seriam totalmente curáveis, mas porque não tinha acesso à saúde, enfim, era bem difícil, né? E aí, com 16 anos, ele veio para São Paulo. Ele veio sozinho para São Paulo. E aí ele veio para São Paulo e ele começou a estudar por conta própria em São Paulo. E aí ele fez lá o supletivo, conseguiu se formar. E aí ele passou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, começou a trabalhar como policial e estudando sozinho. Tá? Ele tinha vindo da roça. Estudando sozinho. Estudou, prestou vestibular. E ele prestou em Direito na USP. Em princípio, quando saiu a lista, ele olhou lá, o nome dele não estava, desistiu, foi embora triste e tal. Aí passou, era acho que carnaval, era algum feriado longo, acho que carnaval, né? Que era no começo do ano. Aí não passou, ficou triste, tinha que fazer lá a segunda prova, não fez. Aí depois que passou o feriado lá, o tempo ele falou, sei lá por quê, também, não vou perguntar dele por quê. Ele voltou lá no lugar das listas e foi ver, ele tinha passado para a segunda fase de Direito da USP. Aí enfim, ficou chateado, mas estudou mais um ano, prestou de novo, mas aí ele mudou de ideia. Resolveu prestar letras na USP. Ele prestou letras na USP, ele passou em letras na USP. Ele veio da roça, ele estudou sozinho, ele passou em letras na USP. Fez letras, aí ele era professor, aí ele se tornou professor e policial militar, então ele trabalhava. Possibilitou aos meus tios e minha mãe estudarem em boas escolas, se formaram também, entraram em boas faculdades. E ele se tornou diretor da faculdade teológica, ele correu muito, eu acompanhei muito de perto, assim, o tanto que ele lutou para a nossa faculdade de teologia, a FAESP, ser vinculada ao MEC, né? Foram muitos anos de dedicação para isso. Então, acho que Deus tinha mesmo um propósito para ele ser professor e não ter feito direito, porque acho que os caminhos dele teriam sido outros. Mas foi possível, né? Com esforço e dedicação, ele veio da roça e ele conseguiu se formar. E ele conseguiu fazer a melhor faculdade de São Paulo no curso que ele queria. Então, você pode falar para mim, mas você estudou numa escola boa. Eu estudei, mas eu precisei muito estudar no meu dia a dia. E eu vinha de uma família, esse é só um lado. O meu outro avô, ele era feirante. Meu pai acordava às 4 da manhã para ir para a feira com meu avô, carregava o carro. Todo dia ia de madrugada para a feira. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu, juntando o dinheirinho que ele ganhava na feira, a barraca da feira cresceu. Eles vendiam utensílios domésticos, né? Aí a barraca cresceu. E aí ele conseguiu fazer uma lojinha. Dessa lojinha ele fez uma loja maior, de venda de utensílios domésticos. E aí depois ele tinha 3 lojas, né? Então, você vê que as coisas são possíveis com esforço e dedicação, né? E aí eles nos criaram voltadas para isso, né? Você precisa estudar, você precisa se esforçar para alcançar os objetivos, porque eles viveram isso, os meus pais, meus avós. Então, o nosso esforço ele é importante, né? Tem coisas que podem me favorecer e tem coisas que podem te favorecer, né? Mas o nosso esforço sempre vai ser necessário. Se a gente não sentar e estudar, a gente não passa em nada, nenhuma prova. Porque eu posso orar muito, posso ser muito crente, posso falar, Espírito Santo me faz lembrar. Mas o que o Espírito Santo vai me fazer
fiquei muito feliz, Deus abençoou. Eu tinha um grupo lá que era 7, 8 amigos crentes, e a gente se reunia e fazia culto uma vez por semana, foi muito bom. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha que prestar residência, né? Eu queria prestar residência, e resolvi prestar otorrino, que era um dos mais difíceis. Só tinha 3 vagas, e tinha mais candidato por vaga da minha sala, e aí, em pediatria tinha, sei lá, 30 vagas. Eu nem precisei ter estudado muito, mas eu precisei, que eu queria otorrino. Aí estudei. Aí nessa época, lembra que eu falei que eu estudava no vestibular umas 6, 7 horas por dia? Porque a gente acha que as coisas vão melhorando, né? Nessa época da residência, eu estudava 9 horas por dia. Além do tempo que eu tinha que ir lá para a faculdade, né? Então a gente tinha atividade de manhã e tal. E nessa fase eles dispensavam a gente um pouquinho mais cedo para a gente poder estudar para a prova. E eu estudava, ia lá para a biblioteca que tinha no meu prédio e ficava lá 8, 9 horas por dia estudando. Nessa época o Danilo já estava no pedaço, né? Então eu combinava com ele, às vezes 5 da manhã ele me ligava para me acordar e eu falava, olha, mas você só desliga o telefone se eu estiver em pé mesmo, porque eu precisava estudar e se ele desligar, se eu estivesse deitado, eu ia desligar e voltar e dormir. Então eu estudei muito. E eu passei em otorrino, passei em primeiro lugar, fiquei super feliz, nossa, que bem que eu passei em otorrino. O primeiro mês do otorrino, o estágio era na pediatria, em alergia, eu estava amando. Quando começou efetivamente a otorrino, eu, nossa, não é isso, comecei a entrar em crise. E o chefe tinha me apoiado super, né? Eu era super amiga de todo mundo, porque eu tinha feito faculdade lá. Como que eu vou largar a residência? Que eu estudei 9 horas por dia durante meses e eu não estou gostando. O que eu vou fazer? Mas Deus direciona tudo, né? Eu não estava gostando, eu tinha que sair, porque eu trabalhava 30, os plantões, na época que eu fazia a faculdade, a residência não tinha pós-plantão. Então eu entrava às 7h30, ficava até às 5, o plantão começava às 5, se era o seu dia de plantão. Então, no dia que eu estava de plantão, começava às 5 e até o outro dia, 7h30, não é que eu ia embora para minha casa dormir, a gente continuava lá. Então, tinha dia que eu estava lá 30, 34 horas trabalhando num negócio que eu não estava gostando, que eu não suportava mais. Né? Não é isso mesmo, conversei com o chefe, saí e fui prestar pediatria, que era aquela prova que eu não precisava mal ter estudado, né? E aí, gostei da pediatria. E aí, passei em pediatria e tal, e Deus direcionou todos os passos. E hoje eu sou super feliz. Sou endócrino pediatra. E Deus, ele foi abrindo portas, né, durante a faculdade, que eu nem imaginava. Né? Então, quando eu estava lá no 2º, 3º ano, eu via o chefe do diabetes, né, eu pensava, meu sonho é estar aqui no ambulatório de diabetes como assistente, né, como assistente àquele médico que discute os casos dos residentes, ensina. Então, meu sonho era estar lá no diabetes pediátrico. E aí, fui lá para o otorrino, desfiei um pouco, porque eu gostava de cirurgia, enfim, voltei e tal. E aí, durante a residência, durante o meu período na residência, que eu terminei a residência em endocrinopediatria, lá na Santa Casa, surgiu uma oportunidade de fazer o mestrado na USP, ou mestrado, ou doutorado. E vocês sabem que tanto a residência de endocrinopediatria, quanto o mestrado na USP, Deus me mandou de presente nos momentos que eu mais me dediquei à obra do Senhor. Então, os adolescentes, na época eu era líder dos adolescentes, a gente fazia um musical de Páscoa. Então, foi um trabalho, eu saía lá da minha casa de semana, da minha casa para Guarulhos, era 1 hora. E eu vinha depois da faculdade, eu saía da Santa Casa, ia para Guarulhos, e aí a gente ficava pintando o cenário, ensaiando, fazendo roupa, era uma delícia. Era gostoso, mas era bem cansativo, porque aí depois eu voltava tarde, no dia seguinte eu estava na residência, tinha plantão ainda, um monte de coisa. E aí Deus é tão maravilhoso que nesses momentos assim que eu estava lá totalmente entregue à obra dele, que surgiu a oportunidade do mestrado. E aí eu fui, fiz a entrevista e tal, e fui fazer mestrado na USP em diabetes. Adulto, a parte genética, eu vejo adulto, criança, mas eu fiz. E aí depois de um tempo, eu concluí o mestrado, que foi um grande desafio. Durante a minha residência de endocrinopediatria, meu irmão teve câncer. E quando eu soube do diagnóstico que ele estava com câncer e que ele teria que fazer quimioterapia porque ele tinha metástase em vários lugares, eu falei pro Danilo, eu vou parar a residência. Eu vou parar porque eu preciso acompanhar meu irmão, eu vou ter que ir com ele nas quimios, eu vou parar. Mas Deus trabalhou de uma forma que eu consegui concluir a residência sem ter parado e podendo estar ao lado dele. E durante o meu mestrado, minha avó ficou doente e aí sim, foi um grande desafio. Porque eu era muito apegada a ela, era como uma mãe para mim. Eu saía da USP e ia para o Sírio-Libanês onde ela ficava. Do Sírio para a USP, Sírio era a minha vida. Consegui, graças a Deus, cuidar dela, mas foram 2 anos intensos, que a gente sofreu muito, ela teve muitas intercorrências. Era toda semana ela quase morria por 2 anos. Mas Deus, Ele foi permitindo
permitindo que eu conseguisse concluir paralelamente. As coisas, às vezes, não vêm fácil, né? É o iceberg, é a pontinha do iceberg, né? Então, eram noites que eu passava acordada com ela no hospital e noites que eu passava acordada fazendo meus trabalhos. E aí, a gente precisa pensar na questão da sabedoria da vida que Eclesiastes fala sobre o nosso equilíbrio, né? Será que se eu tivesse falado, ela já é uma senhora, já desfrutei muito, eu vou cuidar do meu mestrado, e poderia ter feito na época, eu poderia ter feito o doutorado direto, porque a residência conta como uma pós-graduação. Mas eu vi que eu não ia conseguir, então eu falei, eu vou fazer o mestrado, pelo menos eu consigo falar um pouco com a minha avó e não preciso sair daqui, porque era uma grande oportunidade. Hoje eu olho, eu penso, hoje eu faço doutorado, mas eu poderia já ter acabado o doutorado há anos. Mas pelo menos eu pude cuidar da minha avó, curtir minha avó. Então é o equilíbrio e a direção do Senhor em nós sabermos, sim, buscar os nossos sonhos, mas desfrutar e cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Porque o quanto vale o meu sonho? Né? O quanto vale o meu sonho? Será que vale eu abrir mão da minha família? Será que vale eu abrir mão das coisas de Deus? Eu não falei que eu ia lá, fazia. Eu não estou contando o meu testemunho para dizer que eu sou melhor do que ninguém. É a minha história, né? Cada um vai ter a sua história. Mas porque Deus me tocou muito a compartilhar com vocês, porque tem pontos importantes da nossa vida e que a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente não se arrependa depois. Eu me conheço, eu sei que se eu tivesse feito o doutorado, deixado minha avó um pouco com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos e não tivesse tão presente, eu ia me arrepender para sempre. Eu acho que a dor de me arrepender por ela seria maior do que hoje, de vez em quando eu penso, puxa, será que eu poderia ter feito o doutorado? Seria muito maior o meu remorso, né? Então, a nossa dedicação às coisas de Deus, a nossa dedicação à família, mesmo que em paralelo a gente vá buscando nossos sonhos, são importantes, porque é a base da nossa vida. Eu não falei quando a gente vê qual que é o nosso ponto final, é aqui na Terra? Não, é na eternidade. Então, o que eu faço para Deus vai me conceder a oportunidade de ter a vida eterna, desfrutar de uma vida eterna, que vale muito mais do que eu busco na Terra. Então, Deus, eu agradeço a Ele porque Ele me permitiu concluir meus sonhos e viver meus sonhos, mas podendo continuar trabalhando para Ele, fora já dele. Continuar trabalhando para Ele e desfrutando da minha família. Então, graças a Deus, hoje, aí olha só, o finalzinho dessa parte profissional, o ano passado, esse meu chefe que eu falava, nossa, eu queria estar aqui como assistente do diabetes, pediátrico e tal, ele me mandou uma mensagem, ele não sei o que, né, desde que você foi para a USP fazer o mestrado, eu sempre soube que em algum momento você ia voltar para Santa Casa, acho que chegou o momento, quero que você venha fazer parte do nosso ambulatório como assistente, né? Então eu estou lá hoje como assistente, o sonho que eu tinha quando eu era aluna, Deus realizou e eu estou muito feliz porque eu sei que eu posso ajudar muitas crianças no ambulatório de diabetes, né, com diabetes e ensinar os residentes aquilo que eu tenho aprendido. Então isso é o sonho profissional. Na minha vida pessoal, casei, Deus, isso aí, gente, eu nem sei se eu acho que não dá tempo de falar tudo, né? Mas Deus é tão maravilhoso, meninas e meninos, que Ele coloca ao nosso lado e no momento certo, tá bom? Aquele ou aquela que vai ser nossa companheiro, né? Que eu tava pensando, vai ser nosso companheiro para sempre na vida. Então, Ele realiza esses sonhos também. Não, mesmo propósito de servir a Deus e de ganhar almas para o reino de Deus. Isso é muito importante, muito. Então, Deus, nossa, o Danilo, ele é o amor da minha vida, né? Isso, que eu namorei antes dele. E eu namorei um rapaz que era crente, um rapaz que era de uma família que a gente conhecia, mas que não tinha os mesmos propósitos que eu. Eu namorei 2 anos e pouco. E eu lembro de uma cantata lá no Belém, que uma irmã do coral cantava para jovens, adolescentes, e coral e orquestra, era muito lindo. E no final ela chegou e falou assim, olha, Deus está cuidando de um pedido e uma preocupação muito grande no coração do seu pai. E na hora eu entendi, porque sabe quando você namora, até gosta, mas você fala, tem alguma coisa aqui? E aí, depois de um tempo eu terminei, e Deus foi direcionando, e aí, vocês pensam que eu também não passei as coisas que vocês passam? Na faculdade, sempre tinha alguém, né, querendo, vem lá, conversa, vamos sair, vamos ficar, vamos não sei o quê. E aí Deus, Ele vai direcionando de uma forma, e teve uma vez, vocês estão filmando
Isso aí tá passando aonde? No Instagram. Tá passando no Instagram? Ai, Jesus. Mas eu gostei de um rapaz que ele era... Que eu não sei se isso fica... Sabe aquelas coisas que não pode falar? De... Ele era de outra denominação, vamos colocar assim. Então ele era de outra denominação, para eu não me comprometer. E nossa, a gente era muito amigo e tal. E aí um dia ele falou para mim, então faz aí um resumo do que é a Assembleia de Deus, tem de diferente da minha denominação, por causa do batismo do Espírito Santo. Tinha várias coisas diferentes, mas o batismo era o mais importante. E aí eu conversei com a minha mãe, eu falava, minha mãe, minha filha, Deus tem alguém para você daqui, que vai, né, ser batizado, você vai crer no batismo. Mas isso é uma diferença, né? Quando a gente quer daquele jeitinho, né? Não, isso é uma diferença boba, enfim. Aí eu fiz lá o examinho, a gente era muito amigo, mas Deus direcionou de uma forma que nós nos afastamos. E logo conheci, não, que eu já conheci o Danilo fazia tempo. Logo eu voltei a congregar em Guarulhos, que eu congregava no Belém. E o Danilo, logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu estava lá, né? Vamos me dar seu telefone. Não, imagina, filha do pastor acabou de chegar na igreja, é fogo de palha dele, né? Não quer saber de nada, não. Dei um tempo, fui dando meses, para ver se aquilo era de verdade, né? E no final era, né? Mas foi tão bom, e assim, espiritualmente, a gente vê que os nossos propósitos são tão entrelaçados, que hoje, um dos melhores momentos da minha vida foi ver o Danilo sendo batizado do Espírito Santo. E eu pensava, lá, tá vendo? Eu tô tendo essa alegria que talvez eu não tivesse, se eu tivesse ido pelos meus caminhos, né? E pela minha cabeça. Mas Deus colocou Ele na minha vida, que é o amor da minha vida, e que os propósitos se encaixam. Então, às vezes a gente fala, ai, Senhor, mas da onde que vem? E que é daqui, a gente acha que é daqui mesmo. Mas, sabe aquilo lá, eu não estou achando ninguém, vai esse mesmo? Não, espere no Senhor. Porque Deus tem o melhor para nós. E Ele realiza os nossos sonhos. Às vezes demora, você fica, da onde vem, da onde não vem. Mas Deus, Ele realiza os planos. E quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, você cantou... E ela estava cantando lá, e eu lembrei, toda vez que eu ouço esse hino, eu lembro de mim, num banheiro que tem lá na minha casa, que é lá no fundo de tudo, banheiro de hóspedes. Eu lá naquele banheirinho de hóspedes, sozinha ouvindo esse hino, nos dias que o Danilo estava na UTI. E me fez lembrar dessa questão dos sonhos, porque eu estava com muito medo dele morrer. Muito. Eu falava, Senhor, e um dia eu surtei, falei, mano, e se for da vontade de Deus levar o Danilo agora? Ele teve Covid grave há 2 anos atrás. Foi entubado, e eu falei pra minha mãe, e se for da vontade de Deus que ele morra? Às vezes Deus quer levar ele embora, o que eu vou fazer? E ela, calma filha, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas aquele dia eu cismei que se fosse da vontade de Deus ia levar o Danilo. E aí ela me consolou, mas não adiantou, e aí veio com o meu sogro também, ele falou, também estava assim, mas eu orei, Deus me acalmou, mas também não adiantou. E aí aquele dia eu lembro que eu clamei ao Senhor, eu falei, Jesus, Ele é o amor da minha vida, e eu vou sofrer muito se o Senhor levar Ele. Mas eu não estou te pedindo para deixar o amor da minha vida, eu estou te pedindo para deixar o pai da minha filha. Eu não consigo olhar para a carinha dela e pensar que ela não vai ter pai. Então, Senhor, por favor, tem misericórdia. Aquele dia eu clamei a Ele assim, com toda a minha alma. E aí no dia seguinte, eu estava arrumando o quartinho dela, ela estava lá na sala, e uma irmã lá de Guarulhos de Tranquilidade me mandou um hino, e eu ouvi aquele hino. E no coro, né, que ele começava, Deus de milagres, Deus de promessas. Quando falou Deus de promessas, como se o Espírito Santo estivesse vindo diretamente no meu coração. E ele disse, eu não sou Deus de promessas. Ele não vai morrer. Ele foi no dia antes dele ser entubado. Ele não vai morrer. E aquilo me deu uma paz tão grande. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Ele foi entubado. A minha sogra, tadinha, ficou arrasada. Muita gente ficou arrasada. Mas quando ele foi entubado, eu estava em paz. Porque Deus já tinha me falado que Ele é o Deus de promessas. Então, que as promessas que Ele tinha feito iam se cumprir. E aí eu ouvia esse hino, os planos de Deus, de noite. E ele falava, olha, ninguém pode te ajudar. Eu ficava lá atrás, aquele sozinha, pensando, ninguém tem nada que dá para fazer. Mas eu sabia que os planos de Deus não iam se frustrar. Né? E Deus tinha promessas nas nossas vidas. Então, quando Deus tem promessas e quando Deus coloca sonhos nos nossos corações, Ele cumpre, Ele realiza. Então, Deus é um Deus de cuidado. Então, Deus colocou o Danilo na minha vida com os propósitos que nós temos, assim, espiritualmente, são muito linkados, né? E a gente vê que faz diferença. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro na igreja e quando a gente volta, a gente fala, ainda bem que a gente casou um com o outro, porque talvez outra pessoa não ia suportar e não ia querer ficar tanto tempo, se dedicar. Então, Ele tem o melhor para vocês, mas vocês precisam estar de acordo com os propósitos dele, né? E Ele cumpre os nossos sonhos, mas quando a gente se dispõe a estar debaixo da vontade dele.
cheirosinha, mas Deus, Ele vai abençoar. Então a gente não pode se desesperar e querer pegar o nosso próprio meio para alcançar os nossos sonhos, né? Então a parte emocional, Deus cuida também. Ele cuida da parte profissional, Ele cuida da parte emocional. Para ter minha filha, por que eu estou falando tudo isso? Os perrengues, né? Porque eu falei da pontinha do iceberg. Para ter minha filha, a gente combinou, quando tiver uns 5 anos de casada, a gente vai começar a tentar engravidar. Aí a gente começou a tentar e não conseguia. Aí começou a fazer exames, eu sabia que eu tinha endometriose, mas estava muito grave, estava muito avançado. Eu tive que fazer uma cirurgia que tirou quase, estava já no intestino, estava muito avançado. Em meio a esses exames meus, na minha cirurgia, eu me recuperando da cirurgia, minha avó foi na época que minha avó estava doente. O Danilo fez exames que também vieram alterados. Eu falei, pronto, agora como que eu vou engravidar? Eu já estou com essa endometriose grave. O Danilo fez exames que vieram alterados. Bom, e aí eu lembro que naquele dia, vocês veem que Deus fala muito comigo com o hino, né? Eu ouvi um hino do Dani, que falava que manancial de água sairia no meio do deserto. E eu fiquei com aquela palavra. E aí, depois de alguns meses do tratamento, Deus mandou a minha bebelinha, né, minha Isabela, que é um presente de Deus, outro sonho de Deus realizado. Então, os sonhos de Deus, eles sim acontecem, os nossos sonhos sim acontecem debaixo dos propósitos de Deus. Mas não quer dizer que a gente não vai ter que se esforçar para isso. Não quer dizer que tudo vai ser fácil, que vai ser flores, que vai ser um caminho lindo. Não, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por problemas, a gente vai ter que enfrentar desafios. Mas quando a gente olhar para a nossa vida, a gente vai pensar, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena eu esperar por quem Deus tinha para mim. Valeu a pena, por exemplo, eu operar, eu fazer tratamento. A pessoa fala, não, então eu tenho isso. Paciência, eu não vou ter filho. Não, né? Valeu a pena ir lá, me esforçar, fiz uma cirurgia, apliquei remédio, né? E tive a minha filha. Valeu a pena estudar e ficar horas estudando, né? Minha faculdade era um tempo, é integral, é muito tempo de estudo, noites sem dormir, plantões. Mas hoje eu olho para trás e eu pensei, o que eu ia ter ficado fazendo? E até nem tinha, acho que Netflix na época, né? Eu pensei, o que eu ia fazer? Se eu tivesse feito medicina o dia inteiro, a tarde inteira em casa, lá de bobeira. Não, né? A gente se esforça para que hoje eu sei onde Deus tem me colocado, e ao lado de pessoas que Deus tem me colocado, como médica ou como mãe, vivenciando tudo que eu vivi, para que eu possa abençoar outras vidas, ganhar outras almas para Jesus. Então sim, Deus realiza os nossos sonhos, eles são possíveis, mas como eu disse, eles demandam esforço, eles demandam tempo, eles demandam algo que a gente tem que fazer. É muito fácil falar, eu sou crente, então Deus vai realizar os meus sonhos. Ok, Deus vai abençoar, Deus vai preparar pessoas, Deus vai preparar oportunidades, mas o seu esforço é você quem faz, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Tira a pedra. O milagre eu faço, mas tira a pedra. A porta eu abro, mas senta e estuda, né? Senta, desliga o celular, deixa lá no quarto da sua mãe, porque vai tocar e você vai se distrair, né? Mas se esforça que eu abençoo. Você vai passar a noite inteira acordada, amém. Não vou te abençoar, vou te dar graça, vou te dar. Mas quem passa a noite acordada? Jesus também passa, mas a gente passa. Então, os sonhos são possíveis, mas eles demandam esforço, demandam uma sabedoria de escolhas para a gente viver a nossa vida. O que eu vou escolher hoje? Eu vou escolher hoje, eu tenho uma prova amanhã. Qual vai ser a minha escolha? Eu vou escolher sair com os meus amigos para o shopping, ou eu vou escolher sentar e estudar? Não tem jeito. Se você for para o shopping, você vai dar uma prova. Foi uma escolha sua. E a gente vai começando, né, depois da adolescência, juventude, a assumir as nossas escolhas, né? Que escolha eu faço aqui que vai influenciar o meu ali? Certo? Que namorada eu escolho aqui que vai influenciar o meu casamento? Hoje eu olho para trás e eu penso, Senhor, que livramento o Senhor me deu. Se eu tivesse casado com aquele rapaz, eu não teria estrutura para poder hoje fazer pesquisa, né? Eu estudo doenças raras e diabetes, eu não teria muitas coisas que eu tenho hoje. Porque Deus me permitiu, né, uma chance de conhecer alguém e estar debaixo dos propósitos dele. Que escolhas eu faço aqui que vão influenciar o meu ali? Isso é muito importante, né? E aí é interessante que eu vi uma matéria, e só antes até de eu falar sobre isso, meu irmão passou recentemente no concurso para o Ministério Público de São Paulo, que é muito difícil.
E é isso, são escolhas. Quantas vezes eu fui na casa dele e dava lá, eu almoço, ele mora no mesmo prédio, às vezes eu almoço lá, dava o horário dele, a gente tomava um cafezinho depois do almoço, e aí ele começava, eu acabando, eu sou lenta, tomando e falando, não sei o que, aí ele pegava a aguinha dele, vestia a aguinha dele, voltava, escovava os dentes, ele até vinha um pouquinho, escovava, ficava um pouquinho, sabe, fazendo aquela sala, voltava e falava, ai não, fica mais um pouquinho, vamos tomar um cafezinho aqui comigo. Não, ele, desculpa, deu meu horário. Ele entrava, acabou. Todos os dias por anos foi assim. Eu tenho uma foto dele pegando água com um boletão, assim, aquela sopona. Eu falei, vou tirar uma foto dessa para lembrar os dias de luta, porque vão chegar os dias de glória. E ele passou no Ministério Público. Foi uma prova muito difícil, com muitos candidatos. Mas eu vi que ele sentava e estudava todos os dias. A consistência, a persistência. Ele alcançou o sonho dele, mas ele demandou muito tempo, demandou muito esforço. E aí, é importante, além do nosso esforço, a gente entender, né, o que Deus tem para nós. E tomar cuidado com coisas externas que querem nos direcionar para o que Deus tem para nós. O que eu quero dizer com isso? Jeremias 29 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos lindos para nós. E às vezes você fala, mas qual será a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu preste medicina ou será que Deus quer que eu preste um negócio totalmente oposto, direito, por exemplo? O que Deus tem para mim? Deus, às vezes, Ele não vai falar para você de uma forma tão clara o que Ele tem para você. Mas lembra que eu falei lá no comecinho? Que Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos entreteceu. Então, Ele nos fez de uma forma que Ele colocou em nós talentos, dons, desejos, habilidades. O que é importante? Talvez Deus não vai bradar lá do céu se é direito ou se é medicina, se é fisioterapia ou se é nutrição. Deus talvez não fale isso. Mas Ele colocou em você instintos que vão te conduzir. E o que é mais importante? Que nessa área que você escolher da sua vida, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja dentro da igreja uma função, nessa área você glorifique a Ele. E que nessa área você cumpra os propósitos do reino de Deus. Porque afinal de contas nós estamos na terra para cumprir os propósitos do reino de Deus. Essa é a nossa prioridade. Se vai ser como médica, ou como enfermeira, ou como físio, ou como fono, é a minha vocação. O importante é eu saber que ali onde eu estou cumprindo e exercendo os propósitos de Deus na minha vida, para que o reino dele seja anunciado, para que o reino dele seja manifesto. No amor que você faz, na dedicação, no empenho, a glória de Deus vai se manifestando na sua vida. Então, cuidado, né? Às vezes vem principalmente com algumas palavras que podem te direcionar para caminhos que o seu coração não está muito confortável. Ora, e pede a Deus a direção. Cuidado com as profecias. A Bíblia fala para nós examinarmos e termos discernimento. É esse moço, Deus me mostrou que é esse moço. Mas calma, amém, Ele mostrou para você, Ele vai mostrar para mim. Não é? Ele vai mostrar e Ele vai confirmar no seu coração. Deus me mostrou que você vai fazer direito. Nossa, mas eu não suporto ler, eu não gosto, eu não quero fazer uma coisa prática, eu não quero direito, eu quero nutrição, mas eu ouvi uma profecia lá fora, pede a Deus confirmação, porque é no nosso coração que Deus vai falar. E os planos de Deus para nós são planos de paz. Será que os caminhos que a gente vai escolher, que temos escolhido, tem nos trazido paz? Pesa no seu coração. Isso é importante, esse namoro. Está te trazendo paz? Ou só está te trazendo tristeza, briga com os pais? Está te trazendo o quê? Os planos de Deus são planos de paz, para dar um futuro, esperança. Então isso é importante, nós avaliarmos os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho uma amiga que ela casou com um rapaz que não era evangélico e que o pai dela achava que não era para ela. Não só por não ser cristão, por outros motivos. Só que ela casou. Casou. Ele maltratava ela. Ela sofreu muito. Aí ela se separou. Numa dessa separação teve algum reencontro e ela ficou grávida. Teve uma filha. Depois ele agrediu ela e quase matou ela. Os irmãos dela tiveram que tirar ela de dentro da casa dela, com a filhinha dela. Se separaram, já com uma filha. Foi morar com o pai, a família sempre acolheu, sempre cuidou. Depois de um tempo ele morreu. Olha quanto sofrimento. Olha quanto sofrimento. Os planos de Deus são planos de paz. Claro que uma coisinha ou outra, né?
vive a mil maravilhas, mas são planos de paz, vidas com os mesmos propósitos. Então, é importante nós avaliarmos isso quando a gente faz escolhas, porque os sonhos são possíveis, mas eles vêm das nossas escolhas, em todos os aspectos, seja no dia a dia, as escolhas que eu faço desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, escolhas de tempo, onde que eu demando o meu tempo, o que eu faço com a minha vida, com o meu linguajar, com as pessoas que eu ando. Então, desde escolhas pequenas vão influenciar os nossos sonhos, até as grandes escolhas da vida. Escolhas profissionais, escolhas de marido, escolhas... Então, sim, os sonhos são possíveis, mas a gente precisa estar debaixo da vontade de Deus. E aí eu vou trazer um exemplo para terminar, já estou terminando. Judson Van der Weyden, olha que nome chique. Ele foi um americano que viveu por volta dos anos 1890. E ele tinha um sonho de ser um artista famoso. Esse cara ainda existiu, tá? Ele tinha um sonho de ser um artista famoso. E tudo que ele fazia era para perseguir esse sonho de ser um artista famoso. E ele estudou com artistas famosos europeus. Ele era americano, mas ele estudou com artistas europeus. E ele começou a dar aulas. Ele começou a dar aulas na Pensilvânia. Ele começou a crescer muito profissionalmente. Mas aí ele se envolveu com o avivamento que estava acontecendo por volta desses anos aqui de 1890. Ele começou a se envolver com o avivamento e começou a cantar na igreja. Ele começou a cantar e tal, e aí ele começou a liderar o louvor da igreja dele, e ele descobriu que ele tinha um dom e um amor de conduzir as pessoas a Deus, a Cristo. Só que ele percebeu que ou ele seria um artista, ou ele ficaria no ministério de louvor, que ele não conseguiria dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E todos à sua volta se percebiam e encorajavam, mas era uma decisão que ele não conseguia abrir mão. Ele se debatia e ele arrastou essa decisão por 5 anos. Até que ele decidiu. E aí tem um trecho que ele escreveu numa reportagem certa vez que diz assim, ele escreveu assim: por algum tempo eu tinha me debatido entre desenvolver os meus talentos no campo da arte ou fazer evangelismo de tempo integral. Por fim, a hora decisiva de minha vida havia chegado e naquele momento eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Um novo dia chegara em minha vida. Tornei-me um evangelista. E ele, no parênteses do que ele está falando, ele se tornou um evangelista. E sabe quem ele influenciou? Billy Graham. Ele influenciou Billy Graham, que ganhou milhões de almas para Jesus. E ele disse: eu tornei-me um evangelista e descobri no mais profundo de minha alma um talento até então desconhecido para mim. Deus tinha ocultado uma canção em mim. E tocando um suave acorde nesse culto em que ele tomou essa decisão, ele me fez cantá-la. E sabe qual era a canção? Gente, não me liguem, tá? Que eu canto muito bem. Principalmente sem acompanhamento. Mas a canção que ele cantou, e que ele fez, e que ele descobriu, né, que veio da alma dele, quando ele firmou esse compromisso com Jesus, era essa: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olha só o hino que ele compôs. E a gente percebe que às vezes Deus pede algumas coisas nossas, não que ele vai tirar da gente, mas como ele fez com Isaac e Abraão, às vezes ele fala: onde está o seu coração? Né? Muitas vezes que eu abri mão aqui dentro do meu coração, eu falei: Senhor, se precisar eu abro mão disso aqui para te servir. Deus no final não pediu que eu abrisse, mas a gente mostra no nosso coração onde está o nosso coração. Esse rapaz, ele precisou abrir mão, e ele abriu mão de ser um artista famoso para servir a Deus em tempo integral, e a vida dele impactou muitas outras vidas, né? Olha os frutos que ele deu por ter tomado essa decisão. Só esse hino, se tivesse sido só esse hino, já teria sido um grande fruto. Mas ele influenciou outros pregadores que evangelizaram milhões de pessoas. E às vezes a gente precisa entregar nas mãos do Senhor algumas coisas, alguns sonhos que nos prendem. Né? Alguns sonhos, ele ficou 5 anos relutando. Imagina o tempo dele, dividindo o tempo, relutando no coração, não conseguindo se dedicar integralmente à obra do Senhor como Deus queria. Imagina o quanto ele não relutou. E isso atrapalha. Então Deus tem pedido para que hoje você entregue alguns sonhos na mão dele. Talvez ele vá te manter com esse sonho.
filho, como ele fez com Abraão. Abraão entregou Isaac, mas Isaac não morreu. A entrega do coração de Abraão foi suficiente para Deus perceber onde estava o coração de Abraão. Talvez você precise entregar algo nas mãos do Senhor, que talvez realmente vai ficar ali, vai morrer ali esse sonho. Ou não, Deus vai falar, eu sei onde está o coração. Eu posso manter esse sonho com essa pessoa porque eu sei que o coração dela está em mim. Tem coisas que Deus vai tirar. Tem coisas que não vão progredir. E às vezes vão ser até livramentos. Mas tem coisas que Deus vai perceber que o seu coração está nele, que aquilo não vai atrapalhar você de servi-lo. Mas é importante que tenha uma entrega. E Deus está pedindo, eu não sei porque Deus está me incomodando muito sobre a questão de namoro. Deus está pedindo uma entrega. Uma entrega, deixa de lado, deixa aqui no altar. Deus vai resolver o que ele vai fazer. Deixa o Isaac no altar. Deus vai resolver se vai ter que sacrificar ou não. Se ele vai prover o cordeiro e o Isaac vai ser liberto, ou se vai ser um sonho sacrificado, porque ia tirar da presença do Senhor. Mas é importante que hoje você faça como Judson van der Venter. Entrega tudo. Deixa no altar do Senhor. Os seus sonhos, os mais profundos. Tem sonho que é pequeno e tem sonho que é enorme. Deus quer desde os pequenininhos até os maiores, porque Ele realiza cada detalhe dos nossos sonhos. Eu contei só os meus grandes sonhos aqui, só vou contar para vocês os pequenos sonhos que Deus realiza para mim. A gente tem aqui muito tempo e Ele faz na vida de cada um dos seus filhos, porque os planos dele são planos de paz, são planos de tranquilidade. Se você servir, entregar a sua vida a Ele vai confirmando os propósitos dele na vida de vocês. E eu tenho certeza que com o esforço de vocês, com a luta do dia a dia, estudo, se dedicando à presença do Senhor, estando aqui num sábado à tarde, de sol, você podia estar em qualquer outro lugar, você está aqui, Deus, Ele honra esse compromisso. E Ele vai, com certeza, abençoar a vida e os sonhos de cada um de vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé e que nesse momento você consiga, aí dentro do seu coração, identificar aquilo que você precisa entregar totalmente nas mãos do Senhor. Aquilo que você tem dúvidas, tem preocupações, tem anseios, aquilo que você acha que isso não vai dar certo, eu quero tanto, mas não vai dar certo. Calma, calma. Hoje eu vim aqui para te dizer isso. Se esforce, tem bom ânimo, porque Jesus está ao lado de vocês. E Ele pode sim ajudá-los a concretizar os seus sonhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por estarmos diante de Ti na Tua presença mais uma vez, Senhor. Te agradeço por essa tarde maravilhosa na Tua presença, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradeço por todos aqueles sonhos que o Senhor realizou e peço que venha realizar, Senhor, aqueles que o Senhor sabe aqui dentro de mim que ainda estão pendentes. Eu quero nesse momento te pedir pela vida de cada jovem e adolescente que está aqui, Senhor. Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, e neste momento eles estão entregando diante do Teu altar, Senhor, todos os sonhos deles, os grandes, os pequenos, Senhor, aqueles que podem parecer uma bobeira, mas que são importantes para eles, Pai. E eu te peço, Senhor, toma nas Tuas mãos cada sonho, Senhor, direciona a vida deles, que eles possam viver de acordo com os Teus propósitos, de acordo com a Tua palavra, Senhor, e que a gente possa, Senhor, ouvir testemunhos aqui dentro de que grandes sonhos foram realizados, Pai, e os pequenos também, que o Senhor tem abençoado a vida deles de uma forma plena. Dá sabedoria, Jesus, no dia a dia, para que eles possam saber utilizar o tempo da melhor forma possível, para que eles possam ter ânimo de estudar a Tua palavra, de orar, Senhor, que eles tenham força de aguardar a pessoa certa para se casarem no momento certo, de acordo com a Tua direção, Pai. Venha realizar o sonho de cada um dos Teus filhos. Fica, Senhor, conosco. Abençoa também, Jesus, a Tua igreja, o pastor, Senhor, a liderança. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.